Olá turma, Prof. Carla falando aqui. O assunto de hoje é arte e religiosidade. Desde o princípio da humanidade, a arte e a religião andaram de mãos dadas. E essa história é bem antiga, já começa lá no tempo dos homens das cavernas, com a pré-história. Muitos antropólogos afirmam que o homem, lá na pré-história, acreditava que se ele representasse lá na parede das cavernas, através da pintura rupestre, um animal, é como se ele fosse pegar a alma desse animal e prender, e isso facilitaria então as suas caçadas. Outro exemplo bem antigo nós podemos encontrar na arte egípcia, onde tanto as pirâmides têm um fundo religioso, que é a questão do guardar o corpo do faraó e também suas riquezas. Tem a questão da esfinge, que era uma mistura de animal, que é o corpo de leão com a cabeça humana. Tem então através de toda uma mitologia por trás. Muitos hieróglifos, muitas pinturas representando a vida após a morte. Inclusive aparece um Deus numa dessas pinturas pesando o coração do homem, se ele é puro o suficiente para merecer uma vida após morte, para poder retornar. Na arte grega também temos vários exemplos da questão da religiosidade, do que eles acreditavam na época. Isso através da representação dos deuses. Então as esculturas eram sempre aquelas figuras idealizadas, aqueles corpos mais perfeitos, porque justamente representava algo divino. E teve a construção dos templos. Os templos serviam para proteger essas esculturas do tempo da chuva, do sol excessivo. E essa tradição de representar os deuses passou depois para os romanos. Foi com os romanos também que houve a questão da oficialização do cristianismo, isso já depois de 300 anos da existência de Jesus Cristo. E para atrair mais fiéis, o imperador romano começou a fazer várias catedrais e dentro delas existiam muitas obras de arte ligada à religião. Porém, para evitar essa questão da idolatria de imagem, as figuras eram mais deformadas. Então, o nariz era mais alongado, os braços, tinha uma questão de verticalidade na hora de representar, era sempre mais comprido do que o normal. Tanto que as primeiras Madonas pintadas, Madonna é quando aparece a Maria segurando Jesus no colo. O Jesus ali, quando criança, não parece um bebezinho fofinho como lá depois da Renascença. Outro exemplo de arte bizantina é a questão dos ícones. Os ícones são a representação de uma figura sagrada. Um Jesus, Maria, alguns santos. Aqui no Brasil, por exemplo, se perguntarem quem é o cavaleiro que ataca um dragão com uma lança, não resta dúvida, São Jorge. Logo vem a imagem na cabeça de uma representação do São Jorge atacando um dragão. Ou ainda, se perguntar em qualquer lugar do mundo, quem é o homem que foi crucificado? Vem na nossa memória a imagem de Jesus Cristo em uma cruz. Na arte gótica, a religião também é muito presente, principalmente na questão da arquitetura. As catedrais, elas tinham que ser amplas para abrigar maior número de fiéis. E também elas tinham que ser muito altas, mais altas para elevar o pensamento humano para Deus. E uma das formas de ensinar essa religião, o cristianismo, para as pessoas, era através da arte, através das imagens. Isso porque grande parte da população, até a Idade Moderna,
não sabia nem ler nem escrever, elas eram analfabetas. Então, uma das formas de ensinar essas pessoas era justamente através da arte. No Renascimento, foi descoberto as cidades de Herculano e de Pompeia, da Roma Antiga. São cidades que haviam sido soterradas, e aí se descobre novamente toda aquela arte antiga. E as pessoas ficam encantadas com a perfeição das formas, e essa questão da mitologia volta a surgir. Uma obra bem famosa da Renascença ligada então a essa questão, a encomenda da obra O Nascimento de Vênus, que tem ligação direta com a mitologia romana. Outra representação no Renascimento da Pietà, feito por Michelangelo, onde é aquela escultura onde Maria está segurando Jesus já morto em seu colo. Michelangelo também recebeu uma encomenda bem grandiosa para pintar o teto da Capela Sistina. No período barroco, a arte teve como função conquistar novamente os fiéis para a questão católica, visto que acabava de ter acontecido a Contra-Reforma, a Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica tinha perdido muitos fiéis, e através da arte, de uma nova arquitetura, o objetivo era atrair as pessoas para ir conferir toda a dramaticidade, aquelas obras imperdíveis dentro da igreja. Um exemplo do período barroco é a escultura O Êxtase de Santa Teresa, feita por Gian Lorenzo Bernini. E ele representa a experiência mística de Santa Teresa de Ávila, trespassada por uma seta de amor divino, por um anjo. No islamismo e no judaísmo, a representação de Deus é proibida para evitar a idolatria e preservar o monoteísmo. Nessas religiões, a arte é apenas decorativa e arquitetônica. No hinduísmo e no budismo, as formas de arte religiosas são milenares. A figura de Buda, que a princípio não podia ser representada, foi esculpida inúmeras vezes, tornando-se símbolo da arte budista. Entre os que aceitam a representação por imagem, como os católicos, não há ideia de que se pratica a idolatria. Para eles, não se está adorando imagens. Elas serviriam apenas como inspiração e para estimular a lembrança de Deus ou dos santos. E a atividade dessa semana vai envolver tanto a disciplina de arte, como também a disciplina de religião. Vocês terão que produzir um trabalho de arte religiosa, ou seja, vão ter que representar através de desenho ou pintura, escultura, até música, algo que represente a sua religiosidade. No que vocês acreditam? Um bom trabalho para todos vocês e até mais!